dificuldades da contenção física de pacientes em crise. Olá, sou Marcos Tavares, autor do curso de contenção física terapêutica de pacientes em crise e proteção Health Security. Bem, hoje eu estou fazendo esse vídeo bem informal, né? Já após treino. Aqui é um dojo de Aikido, onde eu ministro aula, onde essa arte foi a base para a construção deste curso que a gente realiza. Já faz aí quase 10 anos. Então o Aikido, já tem outros vídeos que você pode acompanhar em nossas redes sociais que falam um pouquinho porque que o Aikido foi a base precursora. Mas eu não vou entrar muito profundo neste vídeo para falar sobre isso. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre as dificuldades da contenção física de pacientes em crise. Algumas perguntas e algumas dúvidas das pessoas sobre a contenção física. Então hoje um pouco informal, aí pós-treino, ainda estou de dogi, uma vestimenta de caminho, vestimenta de treino dentro do Aikido, e aqui no dojo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Parei para falar um pouco isso, elucidar um pouco sobre esse assunto que é tão importante e que é muito pouco falado ainda sobre a contenção física de pacientes. Depois eu tive contato em 2013 com um livro muito bom do Dr. Marco Lan sobre contenção física terapêutica de pacientes em crise, e aquele livro é um norte para quem quer pesquisar sobre a contenção física, e lá o Dr. Marco Lan aborda diversas áreas, é enfermeiro, doutor, mestre na área, e vai falar bastante sobre isso, sobre a contenção física e a sua amplitude como um todo. Bem, esse vídeo, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre a contenção física. Muitas perguntas se há, muitas dúvidas se tem, e esse Brasil é muito grande, muitas pessoas em diversos locais têm tido dificuldades de recurso, famílias, porque até então a contenção física era falada para profissionais da área da saúde. Hoje a gente já sabe que os profissionais da área de segurança tenham ajudado muitos profissionais da área da saúde. Vamos falar um pouco sobre algumas perguntas que chegam até nós sobre a contenção física de pacientes e proteção. É importante falar sobre a proteção, que é uma proteção que nós devemos ter um olhar, não somente a proteção do paciente, que é muito importante, mas a proteção de todas as pessoas que estão envolvidas, direta e indiretamente. Por que direta e indiretamente? Diretamente são os familiares, se o caso quando o paciente surta em casa, ou da equipe que também está fazendo a abordagem. Se é, por exemplo, dentro de uma ala psiquiátrica, um hospital psiquiátrico, as demais pessoas em volta também, e quando isso ocorre em ambientes públicos, também as pessoas à volta, ou os familiares, de se criar políticas públicas para criar protocolos que venham a desenvolver, por exemplo, nós estamos falando aqui da contenção física de pacientes, mas de uma forma muito mais ampla, de criar políticas públicas para definir protocolos, estudos, debates, para que se enriqueça mais a conversa sobre isso, para que se melhore cada vez mais as técnicas de como abordar os grupos propriamente dito, e isso vai com certeza melhorar a qualidade de atendimento. Então, quando vai se entrar nesse universo de paciente psiquiátrico, muitas famílias não sabem como lidar nessas situações, e mesmo assim, atualmente ainda falta muito aqui se falar sobre isso daí. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades da contenção física terapêutica de pacientes em crise. Bem, existe uma técnica específica para a contenção física de pacientes em crise? Existe um protocolo, sim, escrito pelo Conselho Federal de Enfermagem, pelo Conselho Federal de Medicina, falando que o protocolo de 5, que são a contenção de 5 pessoas para conter uma, é uma forma terapêutica. As técnicas a serem realizadas são técnicas específicas, voltados, é importante lembrar, a pacientes em surto, pacientes em crise, aonde chega a um quadro de dificuldade maior. É um pouco além da agitação psicomotora, mas sim o paciente ele se torna
é agitado a tal ponto que ele põe em risco a sua saúde e a saúde das pessoas em volta. Isso pode acontecer não somente dentro de um lugar, vamos dizer, controlado, como uma ala psiquiátrica, um hospital psiquiátrico, mas essa agitação, esta crise, o surto, pode ser, propriamente dito, pode ser em qualquer ambiente, pode ser dentro da residência desse paciente, né, da família dele, pode ser num ambiente público, ele surtar num ambiente que possa ameaçar a sua vida, por exemplo, em vias públicas, em ruas. A gente tem diversos vídeos na internet na qual os SAMU, os bombeiros são chamados para atender uma ocorrência de um paciente que está numa via pública em surto, às vezes ameaçando a sua própria integridade de ser atropelado e ameaçando às vezes as pessoas em volta. A gente já viu alguns vídeos já que ele pegou um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, correu atrás, agrediu, né? E a sociedade muitas vezes fica assustada com essas situações, porque não sabe como agir frente a um momento como esse. Quando qualquer pessoa ver alguém com comportamento diferente do dia a dia, do normal, falando coisas sem nexos, existe algumas regiões, já um grupo que já está unido entre polícia, bombeiros e SAMU, às vezes em algumas regiões é separado isso, então procure às vezes um atendimento de SAMU, de bombeiro ou a própria polícia, relate que existe uma pessoa em via pública e que, de certa forma, está um comportamento estranho. Não quer dizer que é alguém que está infringindo a lei, mas não, alguém que está precisando de ajuda. A técnica de contenção física de pacientes tem a técnica de 5, são 5 pessoas em lugares específicos, buscam estabilizar o tronco, os braços e a perna, para restringir o movimento desta pessoa, conter ela, imobilizar ela, restringir o movimento dela para que ela se acalme. Existe o protocolo de 8, eu já ouvi falar, algumas pessoas já comentaram, né, sobre o protocolo de 8, mas é importante lembrar, já são 8 pessoas para conter uma, que quanto mais pessoas há uma necessidade para conter um paciente, é uma realidade que não é em todos os lugares que possa se ter. 8 pessoas para contar. É importante que dentro desses protocolos, a grande dificuldade, ou por isso que o vídeo de hoje é falar sobre as dificuldades da contenção física, é que essas 8 pessoas precisam ter o conhecimento, estar preparadas para realizar essa abordagem. Já na contenção de 5 pessoas, já existe essa dificuldade de ter 5 pessoas, de 5 pessoas estarem, além de ter o conhecimento, essas pessoas precisam estar habilitadas, treinadas para realizar isso. Todo conhecimento, todo treinamento precisa ser repetido, né? Repetido constantemente esse treinamento, para que quando haja a necessidade, as 5 pessoas saibam realizar. É claro que cada segmento do corpo a ser imobilizado ou ser restringido os movimentos, tanto a pessoa que segura o tronco precisa conhecer a forma de segurar o braço e a forma de segurar a perna. Então, são conhecimentos que precisam ter o conhecimento teórico e prático. Uma pergunta que chega muito é assim: uma pessoa consegue segurar a outra, imobilizar a outra? É importante frisar que, indiferente a forma como um ser humano busca segurar o outro, depende muito do estado da pessoa que vai ser feita a abordagem. É claro que assim, existe uma forma, na realidade acaba sendo mais uma conversa, um toque, o manejo verbal ainda acaba sendo a melhor ferramenta para conter essa pessoa de uma forma muito mais tranquila. Uma abordagem demora-se mais, mas com riscos sempre menores. Então, assim, quando um familiar tenta conversar com outro, um profissional vê um paciente em via pública alterado e vai fazer esse manejo, essa conversa, alguns pacientes não deixam ser tocados, mas quando se deixam ser tocados, às vezes é uma contenção, um abraço ou chegar perto, colocou a mão no ombro, essa pessoa se sente um pouco mais, alguns, claro, podem se sentir de uma certa forma invadidos, e outros
pode sentir um toque, acolhimento, e isso faz com que diminua, claro, de forma bem branda, bem tranquila, que se sente mais confortável e aí aquele estímulo começa a diminuir. Então são casos e casos, mas uma pessoa pode conter? São alguns fatores que se levam em consideração: o tamanho da pessoa a ser contida, né? A crise dela, a amplitude dessa crise, né? A pessoa que vai conter também há uma correlação, e essa correlação com certeza ela vai diferenciar de casos para casos, o ambiente. Então esses fatores podem ou não dificultar ou a viabilizar a contenção física de um paciente. É importante lembrar que os riscos aumentam quando uma pessoa vai conter, somente uma pessoa para conter a outra pessoa. Uma outra pergunta importante é assim: não sou um profissional da área da saúde, eu posso conter um paciente em crise? São profissionais da área da saúde que vão atender a um paciente que está em surto, que está em crise. Mas hoje em dia já temos profissionais da área da segurança que vão realizar a contenção junto de uma equipe da área da saúde quando ela sente que está em risco, quando o paciente está muito agressivo ou que tem algum objeto que pode oferecer risco à equipe da área da saúde. Mas é importante lembrar que muitos pacientes às vezes acabam surtando em ambientes públicos, em ambientes como shoppings, em ambientes de vias públicas, na qual já se vê uma necessidade. Por isso que nós estamos falando no início desse vídeo e que no livro do Dr. Marco Holanda também fala de políticas públicas para conversar sobre isso. É claro que se a equipe da área de segurança tiver treinamento para realizar isso, eu vejo como algo muito positivo, desde que se feito de forma a observar esta pessoa que está surtando como um paciente e não como alguém que vive à margem da sociedade, que não está cumprindo as regras ou as leis. Então essa abordagem é diferenciada, olhando como alguém que precisa de ajuda e de auxílio, que existem técnicas específicas. É importante lembrar que, por exemplo, o estrangulamento é uma técnica muito arriscada e que ela é abolida de fazer a contenção, porque os riscos que estão tendo naquele momento são muito grandes. A adrenalina está em alta tanto no paciente como na quem vai conter, porque está com medo, e aí faz um estrangulamento de uma forma, às vezes, que possa machucar gravemente este paciente. Eu entendo que às vezes a pessoa que vai fazer a contenção, ela não tem 5 pessoas para realizar isso, ela está sozinha ou em 2, então é melhor que se peça mais pessoas, um reforço de ajuda, de auxílio de mais pessoas para fazer essa contenção. Eu não tenho essa possibilidade de ter mais pessoas para fazer a contenção. É importante o treinamento. É claro que, como eu falei, o treinamento realizado pelos profissionais da área de segurança é diferenciado do treinamento realizado pelos profissionais da área da saúde. Então a abordagem, por ser diferente, faz com que, quando eu vou realizar uma abordagem em alguém, por exemplo, que está descumprindo as leis, ela é a diferença, porque no vídeo passado eu falei sobre a abordagem policial, né? O uso diferencial da força, ou uso progressivo da força. É diferente na qual do paciente, porque às vezes o manejo verbal o paciente não está entendendo. Então, em alguns casos do paciente em crise, o policial ou qualquer agente de segurança, guarda municipal, vai dar a abordagem verbal, mas se é um paciente, por exemplo, que ele entra em surto, ou ele não se comunica verbalmente, ele não vai entender. Às vezes ele não entende o que este agente de segurança está falando. E aí ele vai falar e pode... A interpretação dessa pessoa que vai fazer a contenção é que ele não está me obedecendo. E aí entra uma técnica um pouco mais dura, que possa ferir esse paciente. E aí o cuidado. Então é necessário que os profissionais da área de segurança busquem, né, dentro dos seus órgãos, a buscar treinamentos específicos para a contenção de pacientes quando entram em surto e em crise, que são diferentes de uma abordagem específica voltado a alguém que descumpriu a lei. Não tenho 5 pessoas para fazer a contenção do paciente. É possível fazer com menos pessoas? Sim, é possível.
É importante lembrar que quanto menos pessoa para conter, vai ficar cada vez mais difícil para realizar essa restrição de movimentos. Claro, como eu falei antes, depende também de quem vai ser contido, de quais o biotipo, das pessoas que vão conter também essa pessoa. Tudo isso diferencia. É possível? É. Fica mais difícil? Fica. Então a abordagem da contenção física de um paciente em surto ou em crise, que não tem 5 pessoas, é possível ser feita, mas ela é muito mais difícil. A gente busca frisar tronco e braços, certo? Quando a posição está em pé. Quando a posição foi feita a transposição da posição em pé para a posição de solo, aí uma pessoa que vai ficar para o tronco, outra para o braço e a outra para a perna. Mas não recomendo aí nas pernas, na posição em pé, pelo risco de a pessoa que vai realizar a contenção receber algum tipo de chute ou joelhada na abordagem, e vai ficar muito mais difícil, e a possibilidade de ferimento à equipe que vai realizar a contenção é muito grande. Posso ser agredido no momento de conter um paciente em surto ou em crise? Sim, existe muita possibilidade de você ser agredido. Claro que depende do tipo de surto que esse paciente está tendo. Ele pode ser vamos dizer, uma reação ativa ou passiva. Passiva quando o paciente não tem o perfil agressivo. Ele simplesmente não quer colaborar, mas ele não é agressivo. E existe a ativa quando o paciente realmente começa a se tornar com alguns comportamentos agressivos, e a possibilidade é muito grande. É importante que a equipe que vai realizar a abordagem tenha conhecimentos de se proteger. Então, além de conter o paciente, é importante que ele tenha uma técnica para que se proteja. O curso que a gente realiza, o Health Security, foi embasado nisso. Pelo contato que eu tenho tido com os profissionais da área da saúde, na qual relatam alguns tipos de agressões aos profissionais, muitas vezes esses profissionais da área da saúde não estão nem realizando a contenção, como é uma ala psiquiátrica. Às vezes eles estão fazendo o atendimento, levando medicamento e o paciente entra em crise ou surtou naquele momento, e aí ele precisa realizar a contenção. E muitas vezes ele não está realizando a contenção, mas o paciente surtou e se mostrou agressivo e veio agredir o profissional da área da saúde. E aí, é claro, ele precisa ter técnicas, perceber isso e se proteger frente ao momento, de repente, que esse paciente veio ofertar alguma agressão. Então é importantíssimo que o profissional da área da saúde, o profissional da área de segurança, ele já tem um conhecimento para se proteger, porque a profissão que ele exerce é diferente. Então ele já se prepara para isso. O profissional da área da saúde, ele tem como atendimento básico ajudar outra pessoa, recuperar a saúde ou promover a saúde. Então não é muito comum essa questão de pensar em se proteger. Eu vou fazer um atendimento de primeiros socorros básicos e tenho que pensar em me proteger. Quando envolve essa questão do paciente psiquiátrico ou com algum tipo de transtorno, ele tem que ir com essa ideia. Pensar em se proteger, pensar em proteger o grupo, a sua equipe. Os ambientes mudam a forma da contenção do paciente em crise, do paciente em surto. Sim, os ambientes, eles interferem em muito a contenção física ou a restrição física dos movimentos. Um ambiente restrito, por exemplo, um hospital, uma ala psiquiátrica, é diferenciado do ambiente aberto, como os socorristas, SAMU, socorristas, bombeiros vão realizar essa abordagem. Por quê? Porque o ambiente pode ter diversos materiais que podem ser usados contra os profissionais que vão realizar a contenção, como também as pessoas que estão à volta. Então, este paciente em surto pode utilizar desses materiais. Um outro detalhe importante é quando a equipe vai fazer a abordagem para imobilizar esse paciente, ela tem que tomar o cuidado que ao conduzir esse paciente ao solo ou ao tentar imobilizá-lo, pode esses materiais ou objetos que estão à volta ferir a todos. Então o paciente às vezes ele não tem consciência do que está acontecendo por estar em surto. A equipe tem que parar para pensar nisso.
quais são os riscos que tem. Então o ambiente interfere e muito a contenção física. Precisa ter feito esse planejamento muito rápido, né? Dependendo do momento da contenção, ou se tem um pouco mais de tempo para fazer essa avaliação do ambiente, a equipe tem que parar para pensar os riscos que podem acontecer durante a abordagem. Então, se existe cantos vivos, se existe algum material que o paciente ou que todos possam, na hora da abordagem, se machucar, ou que o paciente possa usar para agredir, então é importante avaliar sim os ambientes que são realizados a contenção física do paciente em crise. Do grupo de 5 pessoas para realizar, do protocolo, do grupo de 5, quantos porcentos tem que ser homens ou mulheres? Essa é uma pergunta muito comum, que às vezes chega até mim. Mas as mulheres têm mais dificuldades para conter, então tem que ser mais homens e menos mulheres. Bem, essa não é uma regra, porque em nem todos os ambientes vai conter mais homens ou mais mulheres, né? O biotipo, o tamanho da pessoa, claro, isso varia. O paciente que vai ser contido, isso também varia. Essas variáveis nem sempre nós temos controles. O que é importante é a equipe estar preparada. E, claro, o estado de espírito que eu estou frente a isso. É claro, toda contenção é difícil, a gente sempre fala que ela deve ser o último recurso. No livro do Dr. Marcolan também fala isso. A contenção física deve ser o último recurso. O manejo verbal deve ser sempre o primeiro recurso a ser feito. Dentro disso, eu tenho que parar para pensar que a dificuldade sempre vai existir, sendo homens ou mulheres, mas sim, estando treinados, quando a gente está preparado, a gente se sente um pouco mais confortável em realizar aquela tarefa. Então, assim, o treinamento a equipe treinada, ela se sente mais preparada para fazer a contenção, indiferente de homens ou mulheres. Existe uma diferenciação muscular entre homens e mulheres? Existe, mas eu digo para você que o efeito psicológico sobre a equipe, ela acaba afetando mais do que a condição física. Então, se todos estiverem conscientes, saberem o que fazer na hora de realizar a abordagem, tanto homens como as mulheres, indiferente se a porcentagem é maior ou menor, conseguem realizar a abordagem. Dos cursos que nós realizamos grupos mistos, grupos só de mulheres, grupos só de homens, e todos eles conseguem realizar a contenção física, a restrição do movimento do paciente, acalmá-lo esse paciente, se for necessário transpor até uma unidade de saúde para que ele seja atendido e medicado, se possível, se necessário. Preciso de algum material para conter o paciente em crise? Essa é uma pergunta que chega muito comum, se eu posso utilizar ou se eu preciso de algum material. Bem, o protocolo fala que o único material que você pode realizar é as suas mãos e ataduras, né, ou algum material que possa depois imobilizar este paciente. Então, assim, posso utilizar um bastão retrátil ou um spray? Bem, sempre recomendo que cada organização tem as suas regras que podem ou não podem. Então o profissional deve seguir os conselhos e as suas organizações. Averiguando isso, você vai trabalhar em cima dentro do protocolo que cada organização determina. Mas o que eu conheço, a única ferramenta que o profissional possa utilizar são as suas mãos. Os profissionais da saúde utilizam os recursos que têm, que são as suas mãos e ataduras. Já os profissionais da área da segurança, eles utilizam de alguns implementos diferenciados. Por atender ocorrências que não são somente pacientes em surto, mas sim, muitas vezes, pessoas que transgridem a lei e a ordem, eles têm recursos e meios que vão de armas não letais até armas letais. Então é claro que como existe pacientes em surtos psiquiátricos, também existe ocorrências de pessoas que estão em surtos por abstinências do uso de drogas. E isso também é um outro nível de abordagem. Então os profissionais da área da segurança, eles acabam utilizando de arma não letal, como algum bastão retrátil, tonfa, ou taser, que é um outro equipamento que dá um choque elétrico, né? E quando ele sente a necessidade que isso
ou a pessoa a ser abordada está oferecendo um risco muito grande como uma arma, né? Dependendo do tipo de material que esse paciente vai estar, eles podem até mesmo utilizando uma arma letal. Então, o paciente da área da saúde, o único recurso que ele tem são as suas mãos. Os profissionais da área de segurança, eles acabam tendo um spray de pimenta, né, ou um outro material químico que é diferenciado, mas é um spray para restringir, às vezes, o campo visual dessa pessoa que vai ser abordado, e eles fazem a abordagem. Por isso que em muitos locais, quando o profissional da área da saúde se sente em risco a sua vida ou da sua equipe, acaba chamando os profissionais da área da segurança para ajudar. Mas é importante lembrar que em muitos casos já chegou à morte profissionais da área da saúde porque não deu tempo de chegar um profissional da área de segurança para ajudar. Então, eu acredito ser muito importante o treinamento, por mais que eu não faça a contenção quando o paciente às vezes esteja com um objeto perfurante, cortante ou contundente, eu não faça, mas eu sei me defender. Eu sei, em últimos recursos, me proteger e proteger a minha equipe. A família ou os familiares pode conter um paciente em crise? Esta é uma outra pergunta importantíssima, porque muitos pacientes surtam dentro de casa, dentro das suas residências. E aí existe mais pessoas dentro da família que às vezes poderiam conter esse paciente. Por isso a importância de se ter um curso, um treinamento, né? A gente passa esse treinamento às vezes para os familiares no momento de surto ou de crise, até chegar aos profissionais da área da saúde, na qual vamos dizer assim, se faz necessário fazer isso. Agora é claro que precisa ser adultos, pessoas treinadas com conhecimentos para realizar isso, porque muitos adultos acabam sendo agredidos. Por quê? Porque não sabem fazer nada. Então sim, é possível a família realizar essa contenção no momento de dificuldade, onde seu familiar está se mostrando agressivo. E até porque dentro de um ambiente familiar, até chegar aos profissionais da área da saúde para realizar essa abordagem, conduzi-lo até o hospital, se necessário fazer a contenção física, demora um tempo e às vezes muito tempo. Nós temos casos que já ouvimos de levar 2, 3 horas e nenhuma equipe chegar para ajudar essa família. Uma outra pergunta é: tem como prevenir um surto, ou alguma crise de um paciente? Bem, os familiares, por conviver há muito tempo com o paciente, já conseguem fazer pequenas leituras do comportamento deste paciente no decorrer do dia. Um olhar, às vezes a movimentação, agitação psicomotora, fazendo movimentos repetitivos, constantemente, e a família já vai sentindo que há uma necessidade de fazer algo. Seja, às vezes, avaliar se esqueceu de tomar o medicamento, esse paciente precisa tomar o medicamento, está atento a isso, ou se já vê que em outras vezes esse tipo de comportamento resultou numa crise, num surto muito forte, e aí essa família já conduz ele a um atendimento hospitalar, ou, dependendo a região, já pede um auxílio aos profissionais socorristas, ao SAMU, para fazer esse atendimento, ou até mesmo cuidar com o ambiente, porque dependendo do ambiente, ele pode usar qualquer coisa dentro daquele ambiente quando realmente ele entrar em surto e ofertar um risco a todos os familiares. Então, é claro, é importante, a família estar de olho no dia a dia desse paciente, e os sinais que ele já vai começar a dar, às vezes numa situação que antecede a um surto ou uma crise. Numa contenção física do paciente, uma restrição de movimento, o paciente pode se machucar? Sim, ele pode se machucar. Dependendo da dificuldade que ele gera numa abordagem, pode se machucar desde uma simples contusão, de ficar roxo, de ficar um pouco inchado a região, até fraturas pode acontecer. Dependendo da abordagem, dependendo do ambiente, se tiver algum canto vivo, se tiver algum material por perto, perfurante ou cortante, cair em cima, ou esbarrar, pode machucar sim. Por isso que tem que ter um treinamento específico para fazer a contenção.
desde como imobilizá-lo em cima, desde como levá-lo ao chão, por exemplo, até mesmo profissionais se imobilizarem este paciente e este paciente cair, dependendo do ângulo, a forma como cair, pode bater a cabeça, pode ele tentar levar a mão no chão e aí fazer uma fratura de punho, de dedo, de cotovelo, lesionar ombro, lesionar cóccix, derrubar o paciente sentado, pode machucar tornozelo, enfim, pode existir várias lesões musculoesqueléticas ou perfurações ou contusões no corpo decorrente de uma abordagem. Mesmo uma abordagem bem feita, não podemos descartar risco de lesões. Por isso que a contenção física é a última maneira, é a última forma de se realizar um atendimento a um paciente em surto ou em crise. É claro que sempre o manejo verbal, a gente acaba frisando, né, como também em muitos materiais científicos, sempre a primeira opção é o manejo verbal. Quando não se há outra opção, é feita a contenção física, porque os riscos sempre são grandes, tanto para a equipe como para o paciente. Quando os familiares ou alguém chama a equipe da saúde ou os profissionais da saúde para ajudar ou fazer uma contenção ou conduzir esse paciente, mas eles não vêm, e aí, o que nós devemos fazer? Bem, há muitas famílias que relatam às vezes, e é claro que depende muito da logística, da localidade, da região do país, do nosso Brasil, que é imensa, que se tem profissionais, a quantidade de unidades móveis que tem para fazer um atendimento. É claro que às vezes, ao se fazer um atendimento, todas as organizações da saúde devem entender que quando uma família às vezes pede um socorro para um paciente que está em transtorno, esse deve se dar uma atenção especial. Mas nem sempre existe pessoal ou viatura ou unidade móvel para fazer esse atendimento. Por isso que eu acredito que as famílias que têm pacientes que têm algum tipo de transtorno deveriam ter treinamentos, conhecimentos, fazer cursos de contenção do paciente se tiver a necessidade de se fazer isso. Por quê? Porque em muitos casos os profissionais não conseguem chegar a tempo e já houve vários relatos, a gente sabe por aí, de familiares até mesmo mortos, foram agredidos, tiveram que fugir de dentro de casa e até mesmo foram mortos porque o paciente agrediu violentamente os seus familiares. Então é importante que a família, primeiro, trabalhe sempre a prevenção, sempre aquele olhar cuidadoso para ver se algo, quando o paciente começa a ficar naquele comportamento, já pedir ajuda, ou quando isso já chegar ao surto, eles precisam ter conhecimentos para realizar a contenção física, se necessário, em momentos extremos. Bem, este vídeo aqui, como eu falei, foi feito de forma informal, eu acabei de sair do treino, e uma forma que me veio à mente de contribuir um pouco mais de um assunto tão importante que devemos falar, que a própria sociedade precisa falar mais, debater mais, para que a gente possa se unir. Eu me proponho a ajudar naquilo que eu posso, para que, é claro, se desenvolva políticas públicas, debates, congressos, reuniões, enfim, para melhorar a qualidade de vida a todos na sociedade e aqueles que precisam de ajuda. Um grande abraço, até logo!